Fala pessoal, tudo certo? Professor Fredão aqui. Nessa aula de hoje a gente vai resolver 5 questões, tá? Nessa aula de aprofundamento em permutação. A primeira delas, uma questão da ESPM, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores aqui na playlist. É uma faculdade que tem questões bem interessantes de matemática, tá? Que fogem um pouco do convencional. Depois, a gente vai resolver uma questão antiga da FUVEST, que tem vários materiais aí de combinatória, inclusive nos nossos materiais lá do Mente Matemática, eu também sempre coloco essa questão, uma questão interessante. Depois, uma questão da SPSEX, tá, de 2015, uma questão recente. Depois, 2 questões extras, tá, as 2 retiradas do livro de combinatória do Morgado, se eu não me engano. Tá? Essa aqui eu tenho certeza, essa outra aqui eu não lembro exatamente, mas acho que também foi retirada de lá. Ok? Então, se você quiser tentar fazer antes da gente resolver, dá um pause no vídeo. Essa primeira, ela vai ser relativamente tranquila, perto das outras. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada. Essa daqui, bem complicadinha, bem chata. E as 2 últimas, especialmente essa aqui, que é bem literal, bem complicada. Então, se você quiser tentar fazer, dá um pause aí no vídeo em cada uma delas, tá? E depois volta aqui para poder acompanhar as resoluções, tá? E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, já deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas atualizações, né? Os próximos vídeos do canal, tá? Bom, então a primeira questão da SPM diz o seguinte: as soluções inteiras e positivas da equação x vezes y vezes z igual a 30, com x diferente de y diferente de z, são dadas por ternas ordenadas A, B e C. Essas soluções são em número D. Ele quer saber quantas soluções possíveis eu tenho para esse produto igual a 30, com x diferente de y diferente de z. Tá? Soluções inteiras e positivas para essa equação. Então, só posso colocar números inteiros e positivos. E ele fala que são dadas, essas soluções, né, são dadas por ternas ordenadas A, B e C. O que são essas ternas ordenadas? Ele está te dizendo, em outras palavras, que uma solução da forma 2, 3 e 5, né, esse produto aqui é um dos produtos que vai ser igual a 30, é diferente do produto 3, 2 e 5, porque são ternas ordenadas, ou seja, essa ordem importa, tá? Então, x igual a 2, y igual a 3, z igual a 5 é diferente de x igual a 3, y igual a 2, z igual a 5, ok? Então, o primeiro passo para a gente aqui, como a gente quer soluções inteiras e positivas, é a gente fatorar esse 30 e descobrir quem são esses fatores que podem aparecer aqui nesse produto, fatores inteiros, cujo produto seja igual a 30. Se você fizer a fatoração do 30, por 2 fica 15, por 3 fica 5, por 5 fica 1. Então, na verdade, nessa fatoração, só existem 3 fatores, né, nessa decomposição prima do 30, que são o 2, o 3 e o 5, ok? Só que o 2, o 3 e o 5, como soluções, né, nessa terna ordenada A, B e C, se eu coloco aqui 2, 3 e 5, na verdade existem 6 possibilidades, tá? Para esses números 2, 3 e 5. E por que existem 6 possibilidades? Porque eu posso permutar esses números 2, 3 e 5 de P de 3, que é igual a 3 fatorial, formas, ok? Poderia ter, nessa solução 2, 3 e 5, eu poderia ter 2, 3 e 5. Também poderia ter 3, 2 e... Aliás, deixa eu manter um padrão aqui para a gente não se perder. Pode ser 2, 3 e 5, pode ser 2, 5 e 3, depois 3, 2 e 5, pode também ser 3, 5, 2, pode ser 5, 2 e 3, e por fim pode ser 5, 3 e 2. Essas são as 6 formas de eu permutar esses 3 números ali, né, entre A, B e C, tá? Formando 6 ternas ordenadas que são diferentes entre elas, ok? E isso poderia te levar a pensar que a resposta é 6, né? É uma das alternativas que você tem aqui. Bom, o problema é que aqui a gente só está pensando, né, nessa decomposição em números primos, né? A gente só está pensando no 2, no 3 e no 5, quando, na verdade, existe uma outra solução possível aqui, que seria 1, 2 e 15. Tá? O que eu fiz aqui para 1, 2 e 15? Para 1, 2 e 15, eu juntei 2 desses números, né? Por exemplo, 3 e 5, formando o 15, deixei aqui o 2 e acrescentei o 1, porque o 1 é uma possível solução, né? O 1 é um número inteiro, positivo, ele pode participar desse produto,
e 1 é diferente de 2, que é diferente de 15. Tá? Não necessariamente esses números têm que ser números primos, sei lá, ou diferentes de 1. Não foi falado isso na questão. Então, aqui o que a gente fez nesse caso foi juntar o 3 e o 5, correto? Porque juntando o 3 e o 5, a gente teria aqui o 15 com 2 com 1 e o produto dá 30. Só que eu não necessariamente precisaria juntar o 3 e o 5. Eu poderia ter juntado também, por exemplo, o 2 e o 5. Se eu juntasse o 2 e o 5, eu teria como soluções aqui o 1, o 3 e o 10. O produto aqui também é 30. E eu também poderia ter juntado o 2 e o 3. Se eu junto o 2 e o 3, eu teria o 1, o 5 e o 6, correto? Até por isso, acredito eu, uma das alternativas aqui está como letra A, está como o 4 na letra A. Por quê? Seria você não pensar nessas permutações, né, desconsiderando essas ternas ordenadas aqui, né, que esses números, que essas soluções são distintas, e pensando só nessas 4 soluções que aparecem aqui, ó, 2, 3 e 5, 1, 2 e 15, 1, 3 e 10 e 1, 5 e 6. E aí você poderia pensar que seriam 4 possibilidades, ok? Bom, seguindo a mesma lógica que a gente teve aqui, para essas 6 possibilidades, para 1, 2 e 15, eu também poderia permutar de P de 3, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6 formas, então teria 6 possibilidades. Aqui a mesma coisa, 3 fatorial, que é igual a 6. Aqui a mesma coisa, 3 fatorial, que é igual a 6. Ou seja, você teria aqui 6 possibilidades vindas do 2, 3 e 5, outras 6 vindo do 1, 2 e 15, outras 6 do 1, 3 e 10 e outras 6 do 1, 5 e 6. Totalizando, o que vai ser a nossa resposta correta, 24 possibilidades, que é a letra D de dado. Ok? Você até pode pensar assim, Fredão, mas eu não poderia ter juntado o 2, o 3 e o 5? Bom, se você tentar juntar o 2, o 3 e o 5, você vai formar aqui um 30, e aí você precisaria, para aquele produto ser 30, de 2 números iguais a 1. Só que isso não pode acontecer porque x tem que ser diferente de y, diferente de z. Então, você não pode ter o 1 com 1 ali, né? Então, de fato, as únicas formas que eu tenho é ou os 3 são primos, iguais a 2, 3 e 5, que vieram daquela fatoração, ou um desses fatores é 1 e o outro, e um dos outros 3 é uma junção de 2 daqueles números primos que estão ali, né? Se eu tentasse juntar os 3, eu já teria um problema, porque eu teria 2 números iguais a 1, o que não é permitido por essa restrição, ok? Então, essa foi a nossa primeira questão da ESPM, resposta correta, letra D. Vamos lá para a nossa segunda questão agora, que é uma questão da FUVEST. Então, a questão da FUVEST 2008 diz o seguinte: uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, e deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro e mais 4 pessoas. Então, ó, se são 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro, então aqui você já tem 3, aqui você tem 2, e mais 4 pessoas, se você somar tudo isso aqui, 3 com 2 é 5, 5 com 4, 9. Como são 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, isso aqui você vai ter 9 lugares no total. Então você tem 9 indivíduos em 9 lugares. É uma ideia de uma permutação, você vai fazer trocas entre esses indivíduos, né, naquelas 9 posições. O detalhe é que você tem que respeitar algumas restrições, porque se ele não falasse dessas restrições, seria simplesmente uma permutação de 9, que é 9 fatorial. Mas ele quer que a família Souza ocupe o mesmo banco, né, de 3 lugares, e Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os 9 passageiros nessa lotação é igual a... Essa figura não constava, tá, no programa original, eu que coloquei aqui para facilitar a nossa visualização, e é mais ou menos essa a ideia, né? Você tem aqui 3 lugares, como se isso aqui fosse o nosso primeiro banco, ali outros 3 lugares como se fosse o segundo banco, e ali outros 3 lugares como se fosse o terceiro banco, ok? E para facilitar também aqui a nossa solução, eu vou chamar esses 3 membros da família Souza, eu vou chamar de S1, S2 e S3. A Lúcia eu vou chamar de L, o Mauro eu vou chamar de M, e essas outras 4 pessoas eu vou chamar aqui de P1, P2, P3 e P4. Tá? Como é de costume, em problemas de análise combinatória que você tem restrições, o ideal é que você comece a resolução por essas restrições. Fredão, mas por qual que eu vou começar? Vou começar pela família Souza ou vou começar pela restrição da Lúcia e do Mauro? Tanto faz.
Eu sugiro, inclusive, para vocês que vocês depois tentem refazer essa questão começando pela outra restrição, tá? Por exemplo, eu na minha solução vou começar pela restrição da família Souza, depois eu vou para Lúcia e Mauro, tá? E eu optei por começar pela família Souza porque já tem 3 membros, então eles vão ocupar inteiramente um banco, mas tanto faz, você poderia ter começado por Lúcia e Mauro também tranquilamente. E eu vou começar por essa e depois vou para essa. Sugiro que depois vocês tentem refazer essa questão, começando por Lúcia e Mauro e indo para a família Souza. Vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado, ok? Então vou puxar essa figura aqui um pouquinho mais para baixo, para abrir um espacinho para a gente poder resolver aqui. Então olha só, eu vou começar, tá, tomando a minha primeira decisão, e essa minha primeira decisão vai ser justamente a da família Souza. Ok? Essa vai ser a primeira decisão. De quantas formas eu posso tomar essa primeira decisão, tá? De a família Souza querendo ocupar um mesmo banco? Bom, se são 3 membros, eles podem ocupar esse primeiro banco, ou o segundo banco, ou o terceiro banco, beleza? Então eu tenho 3 possibilidades para a escolha do banco, tá? Vou colocar bem claro aqui, esse 3 é da escolha do banco. Só que digamos que eu coloque aqui todos eles nesse banco, ok? Então, vou colocar aqui Souza 1, Souza 3 e Souza 2, tá? Notem que essa... Deixa eu até mudar a cor aqui, que acho que vai ficar mais fácil de ver de outra cor. Pronto. Notem que essa não é a única forma, né, deles se sentarem. Por quê? Eu posso ter Souza 1, Souza 3, Souza 2, pode ser Souza 1, Souza 2, Souza 3. Eu posso permutar esses 3 membros da família Souza de 3 fatorial formas dentro desses bancos, né? Dentro desse banco, desses 3 lugares. Então, aqui eu posso ter essas permutações entre eles de P de 3, que é 3 fatorial formas. E isso vai valer eu tendo escolhido esse primeiro banco, ou o segundo, ou o terceiro. Então, para cada uma dessas 3 escolhas, eu vou ter 3 fatorial formas de permutar esses indivíduos. Então, aqui na minha primeira decisão da família Souza, eu também devo considerar essa possibilidade de permutar os 3 indivíduos, né, que está desenhada ali embaixo, então só escrevendo aqui, né, é a posição no banco escolhido, beleza? Isso eu posso permutar de 3 formas, tá? Porque são 3 lugares para cada banco. Então, para a família Souza, eu já teria 3 vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 6, que é igual a 18 possibilidades. Vou marcar aqui esse 18, tá? Só que isso é só para a minha primeira decisão. A minha segunda decisão, que nesse caso vai envolver agora Lúcia e Mauro, tá? Então, Lúcia e Mauro, de quantas formas ela pode ser tomada? Então, Lúcia e Mauro, eles só querem sentar-se lado a lado. Então, para sentar-se lado a lado, eles podem sentar tanto nesse segundo banco como no terceiro. Notem que para tomar essa segunda decisão da Lúcia e do Mauro, eu já tomei uma primeira decisão com relação à família Souza, tá? Então, a Lúcia e Mauro, não é como se esse nosso problema estivesse começando do zero, tá? E a Lúcia e Mauro pudessem se sentar aqui, ou ali, ou ali. Não, porque eu já tomei uma primeira decisão, que é da família Souza, que pode estar sentada aqui, ou pode estar sentada aqui, ou pode estar sentada lá atrás, não interessa muito, mas eu já tomei essa decisão. Então, essa família já ocupou um banco, ok? Então, Lúcia e Mauro, eles poderiam se sentar, por exemplo, aqui, Lúcia e Mauro, concordam? De novo, deixa eu trocar a cor, porque senão esse vermelho não vai ficar muito visível aqui. Azul também não, vou colocar laranja, pronto. Então, Lúcia e Mauro, eles poderiam se sentar ali, ó, naqueles 2 bancos. Só que eles também poderiam se sentar aqui. Eles também poderiam se sentar aqui nesses 2 ou aqui nesses 2. Então, notem que eles têm 4 formas de escolher a posição onde eles vão sentar, né? Nessa ponta, que está mais do lado da janela, ou nesse corredor, ou naquele corredor, ou naquela janela, ok? Digamos que eu posicione os 2 aqui. Então, primeira coisa, essa segunda decisão do Lúcia e Mauro pode ser feita de 4 formas, né? Que seria a escolha dos 2 lugares. Lembrem-se que eles não poderiam se sentar, por exemplo, Lúcia aqui e Mauro aqui, porque eles querem sentar-se juntos, né? Eles têm que estar lado a lado. Por isso que é 4, ok? E outro detalhe, eles também podem permutar, porque pode ser Lúcia e Mauro ou pode ser Mauro e Lúcia. Então, aqui também existe uma permutação de 2, né? Que é a posição deles naqueles lugares, né? Então, a posição
de Lúcia e Mauro, porque pode ser LM ou pode ser ML, ok? Isso aqui vai gerar 4 vezes 2 fatorial, que é 4 vezes 2, que é 8 possibilidades. Então, existem 8 possibilidades para Lúcia e Mauro. E, por fim, a minha terceira decisão, né? Deixa eu até passar essa imagem um pouquinho mais para cá. A minha terceira decisão, ela vai estar relacionada àquelas outras 4 pessoas que a gente tem que posicionar ali. Só que essas outras 4 pessoas é bem rápido, né? Porque sobraram 4 lugares para 4 pessoas, então é simplesmente uma permutação de 4, que é 4 fatorial, e 4 fatorial é igual a 24, beleza? Então, por fim, o que a gente vai fazer usando o princípio multiplicativo? Se eu posso tomar minha primeira decisão de 18 formas, a minha segunda decisão de 8 formas e a minha terceira decisão de 24 formas, então a nossa resposta aqui nesse caso vai ser 18 vezes 8 vezes 24, porque para cada uma dessas 18 existem 8 formas de tomar essa segunda decisão, e para cada um desses produtos existem 24 formas de tomar a terceira decisão. Então, você vai fazer o produto. 8 vezes 18 é 80 com 64, que é 144, é isso? 80, 144. Vou multiplicar isso aqui por 24. Uma boa forma de multiplicar por 24 é você pensar em 25 menos 1, porque o produto por 25 é um produto relativamente simples de você fazer, porque o 25 você pode escrever como 100 sobre 4. Então, você divide 144 por 4, que dá 36, e aí esse 36 você multiplica por 100 e vai ficar 3.600. Isso seria 144 vezes 25. Depois eu subtraio 144, logo isso aqui vai dar 3.456, alternativa correta, letra E. Beleza? Essa foi a nossa questão da FUVEST, segunda questão dessa aula. Vamos lá para a nossa terceira questão agora. A nossa terceira questão é uma questão da SPSEX 2015, que fala: permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7, 9. E escrevem-se os números assim formados em ordem crescente. A soma de todos os números assim formados é igual a... A gente já fez, se você está acompanhando a playlist, a gente já fez uma questão muito parecida com essa, só que ele pedia a posição de um determinado número, né? Como ele vai colocar em ordem crescente, então, o primeiro número que a gente forma é o 13.579, porque o menor deles, né, vai ser aquele que tiver os menores números à esquerda. O segundo número vai ser o 13.597, quando eu troco lá no final. O terceiro número vai ser o 13.500, já não vou ter mais como fazer troca, então eu parto para o 759. E assim por diante, até que eu chegue no 100º número, que vai ser o 97.531. Como que eu sei que são 120 números? Bom, porque eu estou permutando de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Então, se eu estou permutando de todas as formas possíveis, eu tenho P de 5, que é 5 fatorial formas, que é igual a 120 números que podem ser escritos pela permutação desses algarismos, ok? Bom, e aí, nessa questão que a gente fez anteriormente na playlist, ele perguntava qual era a posição de um determinado número, tá? Aqui ele não quer saber isso, ele quer saber a soma de todos os números assim formados é igual a. Bom, já de antemão, eu vou dizer para vocês o seguinte. Teve um aluno, quando eu resolvi essa questão em sala, que ele me perguntou se ele não poderia, depois de eu ter resolvido a questão, se eu não poderia simplesmente ter somado esses dois extremos, tá? Calculado o valor dessa soma e multiplicado o resultado por 60. Pensando mais ou menos na mesma lógica de uma progressão aritmética, ok? Não vou dar essa resposta ainda para vocês, mas quero que vocês pensem. E aí, eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente pegar esses dois extremos, somar e multiplicar por 60, seguindo mais ou menos a mesma lógica da PA? Será que nessas permutações eu sempre vou ter pares que se complementam dando a mesma soma? Então fica aí essa pergunta para vocês. Eu não vou resolver usando essa ideia, mas quero que vocês tentem pensar se é verdadeiro ou não, pensar em contra-exemplos, né, para ver se tem algum que vai invalidar essa possibilidade. E, enfim, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito disso, ok? Mas eu não vou resolver seguindo essa lógica, não. Então, a lógica que eu vou usar para poder resolver é mais ou menos a seguinte. Ok, eu sei que são 120 números, né? Então,
De certa maneira, esses números eles vão ser bem equilibrados, digamos assim. Por exemplo, eu vou ter 5 casas aqui. Eu tenho a casa das unidades, das dezenas, das centenas, do milhar e da dezena de milhar. Quantas vezes o número 1, por exemplo, vai aparecer no milhar? Tá? Quantos são os números desses 120 em que eu tenho o 1 na casa do milhar? Bom, a resposta é, se eu estou fixando 1 aqui, então os outros 4 números eu posso permutar de P de 4, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 24 formas. Ou seja, existem 24 números em que o 1 é o número que está no milhar. Da mesma maneira, se eu colocasse o 1 na centena, quantos números eu teria com 1 na centena? Também 24, pelo mesmo motivo. E na dezena? Também 24. E na unidade? Também 24. E na dezena de milhar? Também 24. Todos pelo mesmo motivo. E faz sentido, porque aparecendo 24 vezes em cada um deles, você vai ter 24 vezes 5 posições, o que vai totalizar exatamente aqueles 120 números que estão ali. Então, de fato, o 1 ele vai aparecer 24 vezes aqui, 24 aqui no milhar, 24 na centena, 24 na dezena, 24 vezes na unidade, correto? Só que a mesma coisa vai acontecer para todos os números, né? Para todos os algarismos que estão aqui. O 9 também vai aparecer 24 vezes em cada posição. O 7 também vai aparecer 24 vezes em cada posição, assim como o 1, o 3 e o 5. Então, vamos pensar, por exemplo, naquele primeiro número, né? O 13.579. Se eu quero somar todos os números assim formados, na verdade, o 13.579 eu posso quebrar em 10.000 mais 3.000 mais 500 mais 70 mais 9. Uma vez que se o 7 está na dezena, ele não representa o 7, ele representa o 70, né? Porque ele tem 7 dezenas. Assim como o 5 na centena não representa o número 5, ele representa o número 500, porque ele tem 5 centenas. A mesma coisa para o 3 no milhar, a mesma coisa para o 1 na dezena do milhar, correto? Depois, se eu pegasse o 13.597, né, isso aqui a gente está escrevendo o número 13.579. Depois, se eu pegasse o 13.597, o que eu teria aqui? Eu teria 10.000 mais 3.000 mais 500, só que agora eu estaria somando aqui 90 mais 7, correto? E eu teria que ir fazendo isso até que eu chegasse lá no meu maior número, que é o 97.531, e esse número aqui ele pode ser quebrado em 90.000 mais 7.000 mais 500 mais 30 mais 1, ok? Então, se a gente pensar separadamente em cada uma dessas colunas que a gente tem aqui, tá? Sendo essa, deixa eu apagar isso aqui agora para a gente poder liberar um espacinho aqui também. Vou reduzir um pouco isso, mas vou deixar isso aqui escrito para a gente não se perder, lembrar disso aqui. E esse exemplo eu também vou deixar menorzinho aqui em cima. Então, o que a gente está fazendo aqui é pensar mais ou menos para cada uma dessas colunas, ó. Aqui eu tenho a coluna da dezena do milhar, aqui eu tenho a coluna do milhar, aqui eu tenho a coluna da centena, da dezena e da unidade. Então, se eu pensar primeiro aqui na da unidade, o que vai acontecer quando eu somar esses números aqui, ó? Tá? Quando eu somar todos esses números. Lembrando que tem mais uma pancada de números aqui, não é? Na unidade, quantas vezes eu vou somar o 1 na unidade? Foi aquilo que a gente viu aqui anteriormente. O 1 ele vai aparecer na unidade 24 vezes. Então, na unidade, eu vou ter o 1 24 vezes, eu também vou ter o 3 24 vezes, eu também vou ter o 5 24 vezes, eu também vou ter o 7 24 vezes, e por fim, eu também vou ter aqui na unidade o 9 24 vezes. Concordam? Só que se cada um deles aparece 24 vezes, na verdade eu posso reduzir essa soma aqui a 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, tudo isso multiplicado por 24, correto? E essa soma aqui vai ser 1 mais 9, 10, 7 mais 3 também 10, vai ficar 20 mais o 5, 25. Então, isso aqui vai ficar 25 vezes o 24, ok?
E isso daqui, 25 vezes o 24, é a mesma coisa, né? Multiplicar por 25, de novo, muito parecido com aquela ideia anterior, né, da outra questão. Basta você imaginar que isso aqui é 100 sobre 4, tá? 24 sobre 4 é 6, 6 vezes 100 é 600, correto? Então, a soma nas unidades, se eu somar só os números que estão aqui nas unidades, isso daqui vai dar 600, ok? Agora, o que acontece, deixa eu até colocar aqui de roxo, né? Para ficar claro que foi essa soma que a gente fez aqui de roxo, tá? Agora, o que acontece se eu somar, por exemplo, esses números aqui que estão em rosa, tá? Na verdade, vai ser muito parecido com o que está aqui, né? Do que a gente fez dessa soma de roxo. Por quê? Porque se eu somar agora esses que estão em rosa, na verdade eu não estou somando o 1 com 3, com 5, com 7, com 9. Eu estou somando o 30 com 90, com 70 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui o 10 nessa soma dessa coluna da dezena vai aparecer quantas vezes nessa nossa soma? O 10. Bom, ele vai aparecer 24 vezes. Por que 24? Porque cada 10 que aparece aqui corresponde à quantidade de vezes que eu tive o número 1 lá nas dezenas. Só que quantas vezes eu tenho 1 nas dezenas? 24, porque são as permutações dos outros 4 números na unidade centena, milhar e dezena de milhar. Então, se o 10 aparece aqui 24 vezes, o 30 aparece também 24 vezes e assim por diante, então o que a gente vai ter aqui é 10 vezes o 24 mais 30 vezes o 24, até que a gente chegue lá no 90 vezes o 24, seguindo a mesma lógica que está aqui do lado. Só que esse resultado, né, até acho que é meio lógico aqui, se eu coloco o 24 em evidência, eu estou somando agora o 10 com 30, com 50, com 70, com 90, multiplicado por 24. Só que aqui eu ainda posso colocar um 10 em evidência. Então, isso aqui ficaria 10, que multiplica 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, vezes o 24. Só que esse resultado é o 600. Então, aqui ele vai estar 10 vezes maior, então ele vai ser 6.000. E aí, seguindo essa lógica, a gente finaliza aqui a questão, porque se essa soma nas dezenas vai ser 6.000, então na centena vai ser 10 vezes maior, então aqui vai ser 60.000. Na outra casa, que é a do milhar, vai ser 10 vezes maior, então vai ser 600.000. E por fim, na dezena de milhar, vai ser 10 vezes maior, o que vai dar 6 milhões. E aí, se eu somar 6 milhões com 600.000, com 60.000, com 6.000, com 600, isso vai dar 666.600, na verdade. E aí a alternativa correta vai ser a letra E. Ok? Fica aí como desafio, né, para vocês pensarem se vale aquele lance da PA, né? Se vale eu pegar a soma desses dois extremos e multiplicar por 60, ok? Bom, assim a gente vai lá para a nossa quarta questão agora. E a nossa quarta questão é uma questão extra, né? Ela não é de nenhum vestibular, ela foi retirada lá do, se eu não me engano, do livro do Morgado. E ele diz o seguinte: delegados de 10 países devem se sentar em 10 cadeiras em fila. De novo, parece uma questão de permutação, né? Você tem 10 elementos, 10 posições aqui para poder permutar, para poder enfileirar esses elementos. Só que ele te dá duas restrições. Ele quer saber de quantos modos isso pode ser feito, se os delegados do Brasil e de Portugal devem se sentar juntos e o do Iraque e dos Estados Unidos não podem se sentar juntos. Então, por exemplo, vou chamar o Brasil de B, o Portugal de P, o Iraque de I e os Estados Unidos de E. Então, uma possibilidade que você teria aqui seria colocar o brasileiro e o de Portugal juntos e Estados Unidos e Iraque separados, beleza? E depois permutar todos os outros elementos ali, tá? Porque eu não estou preocupado só com esses 4, né? Eu quero posicionar os delegados daqueles 10 países em 10 cadeiras, e não apenas aqueles 4, ok? O que eu vou usar para poder resolver aqui é, de novo, o método destrutivo, que a gente já usou em algumas questões. Eu vou pegar tudo que eu quero que aconteça e vou subtrair do que eu não quero que aconteça. Só que um pouco diferente dos outros métodos destrutivos, esse tudo que eu quero que aconteça, eu já vou começar, né? Considerando que Brasil e Portugal estarão juntos, porque eles devem se sentar juntos. Então, eu não vou começar esse método destrutivo fazendo uma permutação de 10, que seriam todas as permutações que eu tenho, tá? Porque senão isso vai complicar bastante a minha resolução. Então, eu vou pensar assim: eu tenho situações em que Brasil e Portugal estão juntos, beleza?
E dentro dessa configuração, eu tenho dois tipos. Eu tenho os tipos em que Estados Unidos e Iraque também estão sentados juntos, e eu tenho as situações em que Estados Unidos e Iraque estão sentados separados. Eu não tenho uma terceira forma, né? Ou estão juntos ou eles estão separados, ok? O que eu quero calcular é essa condição junto com essa condição, concordam? Porque eu quero B e P juntos, E e I separados. Então, o que eu quero está aqui que está a minha resposta. Só que ao invés de calcular essa minha resposta, que está aqui, o que eu vou fazer eu vou pegar esse total, considerando só as configurações em que B e P estão juntos, independentemente de E e I estarem juntos ou separados, e depois eu vou subtrair daquelas em que eu tenho B e P juntos e E e I também juntos, tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou pegar esse total de casos e vou subtrair desse total de casos, chegando aqui nessa nossa resposta. Então, vou deixar isso aqui desenhado para a gente não esquecer. Tá? E aí, vou ganhar um espacinho aqui agora, para a gente poder começar, de fato, a nossa resolução. Tá? Então, olha só. Eu vou começar, primeiro ponto, colocando B e P juntos. Tá? E isso daqui, só para ficar claro, independentemente das posições de E e I, ok? Esse nosso primeiro cálculo ele vai independer de onde vão estar o E e o I. Bom, então se eu só quero B e P juntos, a gente vai ter que usar também uma ideia que a gente já viu aqui na playlist, que é de você colocar isso aqui como sendo um bloco. Então eu tenho o bloco BP, em que eles estão juntos aqui nesse bloco, e eu tenho os outros 8 delegados podendo sentar em quaisquer uma daquelas 8 posições. Só que B e P também é um bloco que vai permutar com os demais, né? Então, o que eu vou ter aqui é uma permutação de 9, que é igual a 9 fatorial, que é a permutação desse bloco BP com os outros 8 delegados. E aqui dentro desse bloco BP, eu tenho uma permutação de 2, que é igual a 2 fatorial, que é BP ou PB, ok? Então, com B e P juntos, a gente vai ter aqui 9 fatorial vezes 2 fatorial formas de deixar B e P juntos. Não me interessa muito ainda quanto que é esse valor, beleza? Eu só vou deixar isso aqui assinalado, tá? 9 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, eu vou pegar B e P juntos e também o E, vou até mudar esse E aqui para não parecer que é o E dos Estados Unidos. Então, B e P juntos e o E e I também juntos, correto? Com quantas formas eu tenho de fazer isso, de colocar o B e o P juntos e o E e o I também juntos? É a mesma ideia que a gente utilizou aqui. Eu vou fazer um bloco para BP, um outro bloco para o E e I, só que eles também vão permutar com os outros 6 delegados que apareceram ali. Então agora você tem 6 delegados permutando com esse bloco, permutando com esse bloco. Então o que você vai ter aqui é um P de 8, que é igual a 8 fatorial. Só que aqui você tem que lembrar também de permutar dentro desse bloco, que vai dar 2 fatorial, e tem que lembrar também de permutar dentro desse bloco, o que também vai dar 2 fatorial. Então, para cada uma dessas 8 fatorial configurações, eu ainda tenho que multiplicar por esse 2 fatorial e multiplicar por aquele 2 fatorial. Porque poderia ser BP com EI, poderia ser BP com IE, poderia ser PBEI, poderia ser PBIE. Então, você tem 4 formas aqui que vão ser originadas do produto do 2 fatorial pelo 2 fatorial. E para cada uma dessas 8 fatorial formas, você teria aquelas 4. Então, tem que multiplicar. Logo, o que a gente tem aqui é 8 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. E, por fim, o que eu quero? Voltando aqui para aquele nosso desenho original. Eu quero essas possibilidades aqui menos essas. Porque quando eu faço todas essas em que B e P estão juntos, e eu subtraio daqui tenho B e P juntos e E e I juntos, então eu vou acabar tendo aquela situação em que eu tenho B e P juntos e o E e o I separados. Então esse caso que está aqui, né, que seria B e P juntos com o E e o I separados, isso daqui tem que ser igual a subtração desses dois casos, né? Então, esse daqui vai ser o 9 fatorial vezes 2 fatorial, menos os 8 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, ok? E aí aqui, uma maneira da gente poder fazer essas contas para não ter que fazer de fato esse produto e depois subtrair daquilo,
é você fazer uma manipulaçãozinha algébrica. Eu, por exemplo, tenho decorado o 8 fatorial. 8 fatorial é 40.320. Então, eu vou fazer uso disso da seguinte forma, né? 9 fatorial eu posso reescrever como 9 vezes 8 fatorial vezes 2. 8 fatorial eu vou deixar aqui, vezes 2 vezes 2. Então, 9 vezes 2 é 18. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho 18 vezes o 8 fatorial menos 4 vezes o 8 fatorial. Então, isso vai dar 14 vezes o 8 fatorial. Só que o 8 fatorial eu já sei, ele é 40.320. E aí, para fazer essa conta agora, de quanto que vale 14 vezes 40.320, o que eu faço é, pego o 14 e eu enxergo ele como sendo 10 mais 4. Tá? Inclusive, a gente vai ter uma playlist aqui mais para frente de cálculo mental para poder ajudar a resolver esse tipo de situação. E se você quebra isso aqui como 10 mais 4, fica 10 vezes o 40.320, o que vai dar 403.200, mais 4 vezes esse número. Só que 4 vezes esse número eu vou quebrar em 160.000, que é o 4 vezes o 40.000, e depois eu faço 4 vezes o 320. Isso vai dar 1.280, e aí por fim eu somo todos esses resultados. Então, somando isso daqui com isso, vai ficar 563.200, que depois eu vou ter que somar com 1.280, totalizando 564.480. Essa é a nossa resposta para essa questão extra de número 1, 564.480, ok? E aí, terminado esse extra 1, a gente vai lá agora para o nosso extra 2. A nossa questão extra 2, que a gente fecha aqui essa nossa aula, quer saber quantas são as permutações simples dos números 1, 2 até chegar em n, nas quais o elemento que ocupa a késima posição é inferior a k mais 4 para todo k. Bom, esse tipo de questão é muito literal, né, digamos assim. Em geral, como que eu abordo esse tipo de questão no primeiro momento? Né? Como é que eu começo a resolver essas questões? Eu começo pensando em números menores, né? Eu dou algum exemplo para esse número n aqui. Então, vamos fazer isso, porque depois o restante vai ficar bem mais claro. Vamos supor, então, suponha que o n vale 6, ok? Se eu supor que o n vale 6, então a gente vai ter, relendo essa questão, né? Quantas são as permutações simples dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nas quais o elemento que ocupa a késima posição é inferior a k mais 4 para todo k? Bom, então vamos pensar o seguinte, você vai ter aqui uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta, tá? Na primeira posição, eu estaria fazendo aqui o k igual a 1, porque isso que é a késima posição. Então, a primeira posição é o k igual a 1. Nessa primeira posição, todos os números têm que ser inferiores a k mais 4, ou seja, aqui na primeira posição você tem que ter números menores do que 5, porque você colocou k igual a 1, então 1 mais 4 é 5. Então você tem que ter nessa posição números menores do que 5. Na segunda posição, a gente está olhando para um k igual a 2. Para o k igual a 2, se você joga aqui o 2, o número que está na segunda posição tem que ser inferior a 2 mais 4, ou seja, tem que ser inferior a 6, certo? Se você joga aqui na terceira posição o k igual a 3, então esse número tem que ser menor do que 7. Seguindo a mesma lógica, aqui tem que ser menor do que 8, aqui tem que ser menor do que 9 e aqui tem que ser menor do que 10. Notem que a posição mais restritiva é a primeira, porque é a que tem que ser menor do que 5. Então eu vou optar por começar esse problema aqui, tá? Quantos desses números são menores do que 5? Bom, então nessa primeira posição eu poderia ter o 1, o 2, o 3 ou o 4. Então eu teria aqui 4 possibilidades. Suponha que a gente começou escolhendo aqui, então vou colocar aqui uma linha que seria tipo um exemplo, tá? Suponha que você começou escolhendo aqui o número 3, correto? Se você escolheu o 3 para a primeira posição, então agora o 3 ele não faz parte mais da sua escolha para a segunda posição. Só que na segunda posição, eu tenho que ter um número menor do que 6. Então agora eu perco 3, mas em compensação eu ganho a possibilidade do 5. Então eu continuo tendo 4 formas de escolher, porque agora eu posso escolher o 1, o 2, o 4 e o 5, beleza? Suponha que você escolheu 1. Então 1 agora não faz parte das minhas escolhas para a terceira posição.
Na terceira posição tem que ser menor do que 7. Então eu tenho 4 possibilidades para escolher quem que vai estar nessa terceira posição. Pode parecer agora, né, se você for agir no impulso, que se aqui foi 4, 4, 4, então sempre vai ser 4 até o final e aí vai ficar 4 à sexta. Então nesse caso seria 4 elevado a n. E a gente vai ver já já que isso estaria errado. Por quê? Se aqui você tem 4 possibilidades para escolher números menores do que 7, né? E aqui sobraram o 2, o 4, o 5 e o 6, porque eu já escolhi, por exemplo, o 3 e o 1, tá? Isso poderia ser para quaisquer escolhas que você tivesse feito. Digamos que aqui agora você escolheu o 5. Então você tirou essa opção. Quando você chegar na quarta posição agora, eu vou ter números menores do que 8, só que números menores do que 8 eu não estou ganhando mais ninguém, porque esses meus números estão limitados de 1 até 6. Então agora eu não tenho mais 4 possibilidades porque eu não ganhei o 7, porque ele não existe nesse cenário, né? Só eu limito aqui ao 6. Então para essa quarta posição eu vou ter 3 possibilidades. Por exemplo, digamos que eu escolhi esse 4, coloquei o 4 aqui. Para a minha quinta posição, que teria que ser menor do que 9, eu não estou ganhando mais ninguém, então só sobraram 2 possibilidades. Por exemplo, digamos que eu escolha o 2. E, por fim, para a minha sexta posição, tem que ser menor do que 10, não estou ganhando ninguém, só tem uma possibilidade que seria aquele 6. Então, notem que esse número que eu formei, que é uma permutação dos algarismos de 1 até 6, ele é um número que satisfaz essa condição, nas quais o elemento que ocupa a késima posição é inferior a k mais 4. Por quê? O 3 está na primeira posição, então ele é inferior a 1 mais 4, que é 5. O 1 está na segunda posição, então ele é inferior a 2 mais 4, que é 6. O 5 é menor do que 7, o 4 é menor do que 8, o 2 é menor do que 9 e o 6 é menor do que 10. Então, notem que para um n igual a 6, a gente teria como solução 4 ao cubo vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que seria a mesma coisa que 6 vezes o 4 ao cubo, ok? Vou deixar essa solução para o n igual a 6 ali em cima, tá? Só o resultado, para depois a gente comparar com o nosso resultado literal. Então agora a gente não vai limitar de 1 a 6, a gente vai fazer o caso literal mesmo, de 1, 2, 3 até chegar em n, ok? Bom, a gente vai ter então uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira posição, e isso vai continuar até que a gente chegue nas últimas posições, que seriam a enésima, a n menos 1ésima, a n menos 2ésima, vou até abrir um pouquinho mais de espaço aqui, para não ficar muito tumultuado. Pronto. E a n menos 3ésima, beleza? Vou usar essas aqui para poder fazer a nossa resolução, tá? Então, para a primeira posição, eu estaria substituindo o k por 1, né? Então, nessa primeira posição, eu teria que ter números menores do que 1 mais 4, beleza? Uma vez que eu estou substituindo k por 1, ou seja, eu tenho que ter números que são menores do que 5. Então, para essa minha primeira posição que eu tenho aqui, quais vão ser os números que eu vou poder utilizar? Eu vou poder utilizar o 1, o 2, o 3 e o 4, beleza? Então, a gente vai ter aqui 4 possibilidades, tranquilo? Suponha, vou marcar aqui de verde, que a gente tenha escolhido o número 3, tá? Aí a gente vai lá para a nossa segunda posição agora, que é o k igual a 2. Para o k igual a 2, eu vou ter que pegar números que sejam menores do que 2 mais 4. Ou seja, tem que pegar números menores do que 6, só que notem que eu já usei o 3, né? É uma daquelas minhas 4 possibilidades. Então, sobraram o 1, o 2, o 4 e o 5. Novamente, eu vou ter 4 possibilidades. Vai ser a mesma coisa que aconteceu nesse nosso problema inicial. Suponha que eu escolhi aqui o 5, tá? Para o k igual a 3, já cortando aqui algumas etapas, vai ter que ser menor do que 3 mais 4, que é menor do que 7. Isso vai fazer com que a gente tenha como possibilidades 1, o 2, o 4 e o 6, desculpa, né? Porque tem que ser menor do que 7. De novo, a gente tem 4 possibilidades. Suponha que você escolheu aqui agora 1. Essa mesma lógica vai continuar, tá? Até que a gente chegue, por exemplo, lá no na nossa posição n-3. Então, agora que a gente vai ter que tomar cuidado. Quando eu chegar num k igual a n-3, isso aqui vai ter que ser menor do que n menos 3 mais 4, ou seja, vai ter que ser menor do que n mais 1. Beleza? Tem que ser menor do que n mais 1. O que vai acontecer aqui é que pela primeira vez eu vou ter disponível o próprio n, né? Que é esse nosso último algarismo.
Porque na linha anterior eu teria menor do que n, porque seria n menos 4 mais 4, e menor do que n pararia no n menos 1. Então aqui vai ser a primeira vez em que eu vou ter disponível eu vou ter 3 valores aqui que eu desconheço, né? Não sei quem são esses 3 que sobraram até o momento. E eu vou ter também aqui disponível o n, tá? Esses 3 que sobraram vão depender de quais foram sendo as minhas escolhas até chegar nesse ponto. Mas é fato que chegando nesse ponto, a gente vai ter ainda 4 possibilidades, certo? O nosso problema agora é que quando eu for lá, então aqui nesse nosso preenchimento, ó, a gente tem 4 vezes 4 vezes 4, 3 pontinhos até chegar aqui em 4. Só que agora, para um k igual a n menos 2, isso daqui vai ter que ser menor do que n menos 2 mais 4, o que vai levar numa situação em que esse número tem que ser menor do que n mais 2. Só que menor do que n mais 2 não vai incluir ninguém aqui agora nas minhas possibilidades. Por quê? Porque ela está limitada ao n. Então aqui digamos que eu não escolhi o n, digamos que eu escolhi esse número aqui, ok? Então agora, para essa posição, eu vou ter como escolher ou esse algarismo que sobrou, ou esse algarismo que sobrou, ou aquele n. Então eu deixo de ter 4 possibilidades porque eu não estou ganhando mais ninguém aqui. Eu só tenho agora 3 possibilidades. Então aqui fica 3, certo? Depois, para k igual a n menos 1, que seria essa daqui, você vai chegar lá no final em um número que tem que ser menor do que n mais 3. De novo, suponha que eu escolhi o n aqui agora, então agora para essa casa eu só vou ter 2 possibilidades, que são essas 2 interrogações que sobrariam aqui. Então 2 possibilidades. E aí, por fim, se eu fizer o k igual a n, que é essa última que está aqui, eu vou ter que isso tem que ser menor do que n mais 4. E aí, uma vez escolhida esse elemento, só vai sobrar aqui uma possibilidade. E aí aqui você vai ter 1. Ou seja, qual vai ser o nosso resultado aqui para esse caso? Vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes eu estou multiplicando esse 4 aqui? n menos 3 vezes. Então isso aqui vai ser 4 elevado a n menos 3, vezes esse produto aqui que é igual a 6. Ou seja, a nossa resposta aqui para esse problema vai ser 6 multiplicado por 4 elevado a n menos 3. E notem, até por isso que eu deixei esse caso aqui em aberto, né, para a gente poder lembrar, que se o n fosse 6, a nossa resposta seria 6 vezes 4 elevado a 6 menos 3, que seria 6 vezes 4 ao cubo, que seria um caso particular, que foi aquele que a gente fez lá no começo. Beleza, galera? Assim a gente termina essa nossa aula de hoje. Se você curtiu, né, deixa aí o teu like, faça aí os teus comentários, se inscreve no canal, não se esqueça, né, de ativar as notificações, ativa o sininho aí para você não perder os demais vídeos. E é isso, a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo aqui do canal. Um abraço.